Solicito a vereadora Madalena que efetue a leitura do texto bíblico. Salmo 8. O homem reflete a grandeza de Deus. Do mestre do canto, sobre a harpa de Gate, Salmo de Davi. Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Exaltaste a tua majestade acima do céu. Da boca da criança e bebês tiraste o louvor contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando contemplo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que é o homem para dele lembrares? O ser humano para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Tu o fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sobre os pés dele tudo colocaste, ovelha e bois, todos eles, e as feras do campo também, as aves dos céus e os peixes do oceano, que percorrem as sendas dos mares. Javé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Santa Rosa do Sul, havendo quórum suficiente, declaro aberto os trabalhos desta 8ª sessão ordinária, referente à primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. Submeto à deliberação do plenário o teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestação contrária, submeto à votação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Submeto à deliberação do plenário o teor da ata da primeira sessão da 3ª convocação extraordinária. Não havendo manifestação contrária, submeto à votação pelo plenário o teor da ata da primeira sessão da 3ª convocação extraordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Ofício circular número 8. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, servimos-nos do presente instrumento para encaminhar exemplares do mapa rodoviário do Estado de Santa Catarina, ano de 2013. O referido mapa está de acordo com o Decreto Estadual número 759, de 21 de dezembro de 2011, e suas alterações subsequentes, que provou o Plano Rodoviário Estadual elaborado de acordo com a Lei Federal número 5.917 de 1973. Informamos que o mapa rodoviário também se encontra disponível para download no site deste departamento através do endereço www.dinfra.sc.gov.br. Atenciosamente, William, diretor de Planejamento e Projetos do Governo do Estado de Santa Catarina. Ofício circular número 95. Excelentíssimo Senhor Presidente, referente Programa de Gestão da Câmara de Vereadores, o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, SIGA, vem por meio deste cumprimentá-lo pelas atividades frente ao Poder Legislativo do município de Santa Rosa do Sul, e informa que temos à disposição o Programa de Gestão da Câmara de Vereadores. Este programa inclui a disponibilização de um site institucional na internet com o endereço www.sigacp.com.br,
Câmara Santa Rosa do Sul.sc.gov.br ou www.santarosadosul.sc.leg.br, personalizado para as necessidades da Câmara, com serviços tais como notícias, agendas de sessões, agendas de atividades de casa parlamentar, espaço para transmissão de sessões ao vivo e disponibilização de gravações de áudio e vídeo e fotos. Além de promover o poder legislativo junto ao cidadão, se for de interesse, a Câmara poderá disponibilizar suas contas públicas e criar um canal visando atender às demandas da Lei de Acesso a Informações e outras legislações de transparência pública. Estão incluídos ainda outros serviços como 100 contas de e-mails para os parlamentares e servidores da Casa, sistema de apoio às sessões legislativas e integração com o Diário Oficial Eletrônico Dom Santa Catarina. Como Santa Rosa do Sul já está consorciada ao SIGA, a contratação desse serviço pode ser realizada por Vossa Excelência a R$ 160 por mês ou com desconto no caso de pagamento em parcelas única anual no valor de R$ 1.600, sendo o contrato com a vigência anual. Este valor mensal já inclui a capacitação dos colaboradores da Câmara e os trabalhos iniciais de configurações, pois o sistema é atualizado com tal autonomia pelos próprios servidores da Câmara. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 048-3221-8800. Atenciosamente, Gilson Lunardi Albino, diretor executivo do SIG. Indicação PL número 7. Excelentíssimo senhor Anselmo de Souza Bittencourt, Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Sul. O vereador subscrito com assento nesta Casa Legislativa, pertencente à bancada do PMDB, considerando que por este município ainda ser muito jovem, devemos nos preocupar muito com o combate ao uso de drogas e suas comercialização, evitando que chegue a grandes proporções. Que deva haver no município leis e normas para redução e combate ao seu uso e distribuição. Vem na forma regimental solicitar que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal desta comuna, indicando àquela autoridade que encaminhe projeto de lei a esta Casa, estabelecendo critérios para campanhas antidrogas e de redução de danos, conforme modelo que projeto anexo ou a seu critério sobre o tema abordado. Santa Rosa do Sul, 3 de abril de 2013, assinado o vereador Leonir Vieira de Souza. Indicação PL número 8. A vereadora subscrita com assento nesta Casa Legislativa, pertencente à bancada do PMDB, considerando que o Centro de Múltiplo Uso, já disponibilizado para os encontros da terceira idade de Taekwondo, que a equipe de Jiu-Jitsu ainda não possui espaço para treinamento de seus alunos, que havendo um ambiente favorável à sua prática, oportunizará que novos alunos venham a aderir ao referido esporte, que vem somente somar para uma boa saúde e excelente forma física. Vem na forma regimental solicitar que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal desta comuna, indicando àquela autoridade que disponibilize espaço físico no Centro de Múltiplo Uso para as aulas de jiu-jitsu, nos horários noturnos, dando oportunidade para a continuação deste esporte tão importante aos nossos jovens.
Santa Rosa do Sul, 13 de abril de 2013, assinado vereadora Madalena Luiz. Requerimento PL número 2, de 3 de 2013. Considerando que em nosso município está havendo casos de adolescentes e jovens envolvidos com as drogas, tanto no seu uso quanto na sua comercialização, considera ainda que há muito tempo se almeja a instalação de câmaras de vigilância no centro deste município, considerando que tanto as drogas quanto a segurança pública é uma grande preocupação dos pais, administração pública, poder legislativo e sociedade em geral. O signatário, com assento nesta Casa Legislativa, requer a mesa na forma regimental e encaminha expediente ao senhor José Ari Soto Riva, delegado de Polícia Civil, solicitando a sua presença nesta casa no dia 15 de abril do corrente ano, às 19 horas, para prestar informações sobre os procedimentos tomados para o combate e tráfico de drogas e o que está sendo feito para a aquisição de câmaras de vigilância, aumentando desta forma a segurança pública do nosso município. Neste termo, pede deferimento. Vereador Leonir Vieira de Souza. Moção PL número 1, de 3 de 4 de 2013. Aplausos ao Instituto Federal Catarinense Campo Sombrio, pela passagem de seus 20 anos de instalação administrativa e educacional. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa diretora, nos termos do regimento interno, encaminhamento de menção de aplausos ao Instituto Federal Catarinense Campo Sombrio, com a sede em Santa Rosa do Sul, a unidade urbana no município de Sombrio, pela passagem dos seus 20 anos de instalação. A presente homenagem justifica-se pela importância que a instituição representa no município de Santa Rosa do Sul e Sombrio, na forma de alunos oriundos de todos os países, de todo o país. É, portanto, uma grande honra aplaudir a referida instituição pelo seu comprometimento e participação no desenvolvimento deste município e na forma profissional, tanto de nível técnico quanto de nível superior. Santa Rosa do Sul, 3 de abril de 2013, assinado vereador Almides Robert Silva da Rosa e os demais vereadores. Pronto, senhor presidente. Submeto a votação pelo plenário o requerimento número 02/2013, de autoria do vereador Leonir Vieira de Souza, que solicita a presença do senhor José Ari Soto Riva na sessão ordinária do dia 15 próximo, para prestar informações sobre drogas e segurança pública. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. O requerimento número 02/2013 está aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do relatório das comissões permanentes referente ao projeto número 955/2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório número 2. Eu, Almides Robert Silva da Rosa, vereador com assento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, analisando os termos do projeto de lei PL número 955/2013, que institui a Semana da Conscientização Política de Santa Rosa do Sul para as escolas de ensino fundamental e da rede municipal, e dá outras providências
passo a relatar. Da análise. O projeto de lei em referência está dentro da legalidade da Justiça, não contém erros de redação. Diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário a sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013. Assinado o vereador Almides Robert da Silva Rosa, relator. Estando de acordo, vereador Agenor Francisco Carvalho, presidente, e vereador Leonir Vieira de Souza, membro. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório número 3 de 2013. Eu, Matias Naor da Cunha Cardoso, vereador com assento à Casa Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, analisando os termos do projeto de lei PL número 955/2013, que institui a Semana da Conscientização Política de Santa Rosa do Sul para as escolas de ensino fundamental e de rede municipal e de outras providências, passo a relatar. Nada encontrei no referido projeto que venha em desacordo com os interesses do município e com o próprio orçamento. Diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário a sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, Sala das Comissões, em 3 de abril de 2013, assinado o vereador Matias Naor da Cunha Cardoso, relator, estando em acordo, vereador Israel da Noite, presidente, e vereadora Madalena Aparecida Luiz, membro. Pronto, senhor presidente. Coloco em discussão, primeiro turno, o projeto de lei número 955/2013, que institui a Semana da Conscientização Política de Santa Rosa do Sul para as escolas do ensino fundamental e da outras providências. Está em discussão, senhor. Uma boa noite a todos. Uma boa noite ao presidente desta casa, senhor Anselmo, à mesa diretora, os demais vereadores, colegas. Também boa noite ao ex-vereador Osmar, o ex-vereador Milton, o Torinha, a imprensa, assim como os internautas. A questão da conscientização política nas escolas não é necessariamente fazer politicagem, mas sim mostrar o nosso trabalho que a gente vem executando ao longo desse período. Haja visto que a Semana de Conscientização se dá pelo mês de novembro. Então a ideia é mostrar o nosso trabalho em todo esse período. Agora, também gostaria de dar uma boa noite ao prefeito, para que vi a presença dele. Peço desculpa por não ter visto antes. Também a questão da conscientização é o seguinte: tem como o nosso executivo, nosso legislativo e assim como as secretarias de obras mostrar todo o trabalho que vem em andamento, assim como mostrar exatamente o trabalho e funções que cada um exerçam durante todo esse período. É somente nesse intuito, dando oportunidade a todos, não mais nenhum do que outro, mas sim oportunizando, fazendo com que os vereadores se aproximem de alunos, passem essa conscientização, da mesma forma que se tornem futuros eleitores conscientes de que exatamente é feito esse trabalho aqui dentro desta casa, assim como dentro da prefeitura e outros setores públicos. A ideia é fazer com que aquelas pessoas
que não têm consciência ou aproximação de nenhum vereador, que não frequentam essa casa e que não vejam o trabalho que é sendo feito ao longo do seu mandato, venham a partir, quem sabe, de seus filhos, a saber, intermédio deles, o que é feito durante todo o seu mandato. É só, em específico, essa situação, dando abertura a todos, nem mais e nem menos. E quem sabe, aquele que trabalha mais vai se oportunizar exatamente de ter mais o que demonstrar. Por isso, quem sabe, levanta aí uma causa muito boa, que é fazer com que exatamente não ficamos de braços cruzados, mas em si, demonstre quanto mais fizermos, mais teremos que mostrar. É isso, uma boa noite a todos. Continua a instrução, Senhor. Não havendo mais quem queira discutir, submeto a votação em primeiro turno do projeto de lei número 955/2013, que institui a Semana da Conscientização Política de Santa Rosa do Sul para as escolas do ensino fundamental e da outras providências. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia desta sessão, anunciamos para a próxima sessão ordinária a discussão e votação em único turno da moção número 01/2013 do aplauso ao Instituto Federal Catarinense Campos Sombrio pela passagem de seus 20 anos de instalação administrativa e educacional e votação em segundo turno do projeto de lei número 955/2013, que institui a Semana da Conscientização Política de Santa Rosa do Sul para as escolas de ensino fundamental e da outras providências. Fica aberta as inscrições para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro do inscrito, vereador Agenor. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Anselmo, toda a sua mesa diretora, demais colegas vereadores. Quero registrar aqui a presença do ex-vereador Bilk, do ex-vereador Osmar, ex-vereador e agora diretor de obras também, o Joacir, presidente do CDL, o senhor Gilvago, a imprensa, e cumprimentar também o ex-prefeito e agora vice-prefeito do nosso município, o senhor Nelme Merim. Colegas funcionários da Prefeitura Municipal, quero também dar uma boa noite especial a todos os internautas que nos assistem pela internet. Gostaria de parabenizar a vereadora Madalena pela iniciativa, vereadora, desse projeto que institui a Semana de Conscientização Política nas escolas municipais do nosso município. São crianças que daqui a alguns anos vão ser eleitores e serão os nossos futuros políticos. E essa Semana de Conscientização
de repente se conscientiza mesmo de que eles levem para os seus pais que a política às vezes é vindo aqui cobrar e não aquela cobrança que é feita durante a eleição. De repente nós não vamos conseguir pegar mais essa conscientização do eleitor, mas os nossos filhos, os nossos netos, e vamos torcer para que realmente no futuro nós tenhamos mais eleitores conscientes para a grandeza do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Mais uma vez, vereadora Madalena, parabéns pela sua iniciativa. Semana passada, São Pedro deu uma ajuda, né, Dorinha? E choveu menos, e aquelas estradas que tinham material, elas foram patroladas, e isso só mostra que a estrada que tem material e que ela, com uma simples patrolagem, ela fica em perfeitas condições de tráfego. A estrada que vai para a casa do vereador Ademar, passo lá todos os dias, faço transporte escolar naquela comunidade, e é uma estrada com bastante material, e com apenas uma patrolagem ela ficou boa de tráfego. Então eu peço ao vereador, ao senhor Joacir, que essas estradas que têm o material, com uma simples patrolagem, elas ficam boas para o tráfego. Gostaria também de agradecer a ponte, né, novinha, feita ali na comunidade do Lajeado. É uma ponte que estava já muito perigosa, já há bastante tempo, e foi feita novinha, já tem muito transporte de caminhão agora, caminhão de arroz, da safra, e realmente aquela ponte estava dando medo. E agora uma ponte novinha lá, esperamos que não aconteça nada, né, aqueles caminhão pesado. E a comunidade do Lajeado, ela agradece por essa ponte. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre os ônibus da faculdade. Eu fui um vereador na outra legislatura, um vereador até muito crítico, mas sempre gostava de vir aqui nessa casa e elogiar o que estava certo e o que estava bom. Não vi muitas vezes, né, vereador Bilk, mas algumas vezes vim aqui e elogiei aquilo que a administração fazia para o bem do nosso município. Mas eu escuto algumas coisas sobre os ônibus da faculdade, que o corredor é muito estreito, que o banco não deita muito, porque a distância de um banco no outro não dá para esticar muitas pernas. Eu não vou falar agora como vereador, eu vou falar agora como pai de aluno que paga a faculdade do meu filho. Esses ônibus de graça coparam 150, 170 reais, que era o que eu pagava por mês para o meu filho fazer a viagem até Criciúma. E o dia que esses ônibus, eles tiverem com pneu ruim, com pneu careca, com pneu rasgado, pneu cortado, a sua manutenção não está sendo feita nesses ônibus, pode vir até mim e me cobrar. Eu serei o primeiro da administração municipal a cobrar manutenção por esses ônibus. Mas enquanto meia dúzia de alunos que ganharam e ficam gozando, porque o ônibus não tem muito espaço entre os bancos, não dá para esticar as pernas, com certeza essas pessoas eles ganharam a faculdade. Porque se fosse no meu caso, no caso que eu pago a faculdade do meu filho, deixei muitas coisas, me privei de muitas coisas para poder pagar a faculdade dele, pois eu sei que é um futuro para ele. Mas essa economia que eu estou fazendo, porque o ônibus agora é de graça, para mim é muito bem-vindo. Eu acredito que para quase todos os pais. É meia dúzia de alunos que ficam gozando de alguma coisa que eles não sabem o que estão dizendo. Fico diariamente naquela garagem, sei que diariamente é feita manutenção nos ônibus da faculdade. Eu acredito que vai demorar para a Unesp fazer um aeroporto no nosso município também para eles ir de avião.
porque não concordo com a reclamação que é feita de alguns alunos sobre os ônibus que estão indo para a faculdade, e que foi muito bom para o crescimento do nosso município. Esse é um desabafo como pai, porque realmente é uma grande ajuda esse ônibus gratuito para a faculdade dos nossos alunos do nosso município. Também sobre a população, ela já está cobrando, né, os secretários municipais, já foi abordado aqui também na última sessão. Pelo pouco que conversei com o prefeito, depois que ele assumiu a prefeitura, vejo nele um homem muito inteligente, um homem com muitas ideias boas e principalmente um bom político e um ótimo articulador. Senão ele não estava sentado na cadeira de prefeito. E ele sabe que os partidos políticos que o ajudaram, eles sabem da promessa que ele tem com esses partidos. E eu acredito que essa semana, para a semana que vem, ele vai chamar esses partidos e que vai começar a colocar esses secretários, porque ele sabe da promessa, ele sabe que todos os partidos o ajudaram a eleger ele como prefeito. E pelo pouco que conheço dele, pelas poucas vezes que conversei com ele, acredito que nós ainda podemos dar algum crédito, pois ainda é cedo. Mas eu acredito que essa semana que vem, tudo será resolvido e com certeza ele vai cumprir com todos os partidos da base aliada, todos os partidos que lhe ajudaram a eleger o prefeito do nosso município. Era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao segundo representante, o vereador Almir. Quero primeiramente cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Anselmo Curti, a mesa diretora, o professor José Luiz, colegas vereadores, pessoas que nos dão a honra essa noite, de uma forma muito especial, o nosso vice-prefeito e já prefeito de outra legislatura, Elmer Mirim, pessoa de uma índole interessante, pessoa pública, do espírito público, e que tem dado sustentação para essa administração. Quero aqui também comentar o ex-vereador dessa casa, o Osmar, Antônio Luiz Milk, o Givago, presidente do CBL, a autoria, que já foi presidente dessa casa e agora diretor de novas, o famoso Bombril, como diz o Jarbas, aí livre uma atividade. A empresa na pessoa do Feijão do Jarbas, ao Rude, professor da Escola Técnica, aos empresários que estão aqui presentes, o Jorge, colegas, moradores da minha comunidade, como o Neguinho, e dizer, senhor presidente, que para mim é importante falar hoje de um assunto que 5 de 4 de 1993 foi instituída hoje o IFET, IFC, isso, Instituto Federal, comemorando 20 anos. Hoje no comando o professor diretor Carlos Antônio Kraus. Temos ali na instituição 1.100 alunos, são 170 servidores. Posso aqui enumerar 2 deles que se encontram essa noite, mas que tínhamos marcado, né, viu e Ruth, mas se trata do segundo maior orçamento, se não ser o maior, do que da prefeitura. Então é uma instituição muito conceituada, onde lá está valendo aqui a reportagem, milhares de alunos já se formaram, desde o Iapóquio até o Chuí, porque vejo aqui que tem alunos até de Manaus, como na pessoa do Bruno, que foi colega nosso aqui, e uma migração muito forte do Rio Grande do Sul. Então eu acho que é uma instituição considerada bastante importante, e cidade de Santa Rosa do Sul, mais importante ainda.
A administração municipal também bastante preocupada por se tratar de uma estrada que liga, de uma forma geral, a 13 quilômetros. Hoje já contemplaram 5 quilômetros aproximadamente, faltando 8 quilômetros. Uma situação de emergência, certamente nos próximos dias, Vilk e Rude, será agraciado com uma blindagem até o Instituto, para que no primeiro momento seja, já que precisa de um material forte, então a gente resolveu, é um apelo de todos os vereadores da situação, juntamente com a administração, da conquista de uma blindagem no primeiro momento, para que temos pleitos fortes, e eu acho que vamos atender também, vamos conseguir, se não todo, mas o asfaltamento até o final do mandato. Então é um pleito que já vinha a outra administração, e essa não deixou para trás e está trabalhando muito forte. Então, no primeiro momento vai ser atendido agora com a blindagem, vai ficar uma estrada de boa circulação, porque se olharmos o fluxo de pessoas que precisam daquilo ali, é de forma imaginária, né? E é um cartão postal nosso, né? Porque circula todo o nosso interior até chegar àquela beleza que eu pude, através do Rude, do Vilk, conhecer ela lá, e tem que é uma coisa de primeiro mundo. Então, eu acho, se tratando de uma escola, ainda no Instituto Federal, o mais importante ainda. E essa unção honrosa é para agraciar e para nós recebermos aqui o diretor também e explanar todos os assuntos itinerantes que levam de interesse da Santa Rosa do Sul, e eu acredito que trará boas notícias ao nosso diretor, tornando, que eu acho que é um processo que está quase concreto, o Instituto Federal de Santa Rosa do Sul. Isso é um processo que eu acho que certamente, tomara a Deus, né, presidente, com a presença do diretor aqui, eles concretizem isso. Então é um instituto bastante conceituado. Também tem algum assunto que na reunião passada tinha um ofício da Caixa Econômica Federal falando de uma aquisição no valor de 146.250, uma emenda parlamentar do deputado Edinho, para a contratação, a aquisição de um caminhão caçamba para os morros. Tivemos a sorte que esse recurso já encaminhado pela administração passada não foi licitado, porque tínhamos a licitação, o valor de R$ 146.250, mais R$ 28.750 de uma contrapartida para a aquisição de um veículo. Veículo esse que se tratava de uma caminhonete, posso dizer, 815, com capacidade para 4.500 quilos. Então, já que não foi licitado, o prefeito, sabendo que era um recurso importante e que era específico para atender a necessidade do nosso povo, irá comprometer mais o orçamento, tirar mais em torno de 40 a 50 mil reais de contrapartida e investir em um caminhão com uma potência, caminhão reduzido, um caminhão para 9.500 quilos, uma caçamba de 6 metros cúbicos, onde irá realmente atender às necessidades daqueles baronicultores, das estradas mais ruins ao longo desse nosso município. Então, vereador Anselmo, o senhor que é um baronicultor, nos próximos dias será adquirido essa caçamba toco, que certamente atenderá tão necessitada, como diz o Pedrinho. Até eu queria mostrar essa foto, deixar para ele depois, que é o que essa caçamba ia fazer, que é essa outra aqui, ia no serviço só para atender o serviço aqui do dia a dia que o nosso trator faz. Então, são atitudes dessa forma que nós queremos levar para Santa Rosa do Sul. Outro assunto, o prefeito esteve aqui, e foi bem claro, bem taxativo, nos primeiros 90 dias de administração, argumentou de algumas economias drásticas, alguns choques de gestão, para que o andamento da coisa fosse bem executado. Aí tive
buscar algumas informações e fui no SAMAI, mais precisamente, onde conheço bem o SAMAI, já que o nosso diretor que tocava lá era da minha comunidade, do Assis Porto, e eu tinha uma certa curiosidade de gestão. Quando o prefeito anunciou que nos cofres públicos do município, na economia do ano, sobrou 22.893, e ele dizia que sabia que podia fazer mais, e dava para fazer mais pelo SAMAI, se olharmos o choque que foi feito de gestão, nos 3 primeiros meses, o primeiro mês de janeiro foi economizado 22.379. O segundo mês de fevereiro, economizado 14.612. O terceiro mês, que é o mês agora, 20.821. Tínhamos, só um dado aqui bastante importante, quando chegamos lá em janeiro, uma fatura de R$ 12.188. E hoje, no mês de março, 6.353. Só para olhar o desperdício que ia acontecer. E ele aqui se comprometeu que ia fazer uma gestão sem tributar a população. Sempre que há um choque de gestão, primeiro vamos arrecadar mais. Sem corte, sem oneração nas taxas. Se vocês olharem, é a mesma taxa nesses 3 meses, não foi feito nada diferente. Então, se olharmos hoje, em 3 meses, 57.813. Então, a gente quer dizer que aquilo que o Agenor falou há pouco aqui, que essa administração, o compromisso dele é melhorar, não é fazer as coisas andar. Melhorar. Está lento? Concordo, é lento. Não, a gente fica ansioso, a gente que está mais assim fora, não está diretamente, a gente fica ansioso. Eu concordo com o vereador Israel, quando esteve na tribuna semana passada, que a ansiedade é essa mesmo, é minha, é de qualquer um vereador. Ainda mais sendo situações que tem cobrado muito mais. Mas eu quero dizer ao Israel, já passei por isso, já fui vereador de situação. Isso vai acontecer muito. As coisas são assim, são truncadas, não é do jeito que a gente quer. Mas, se nós olharmos os 100 dias, vai findar agora dia 10, vamos olhar que as coisas estão acontecendo de transporte, conforme o nosso vereador falou aqui. Se nós olharmos é dinheiro, R$150 multiplicado em 10 vezes que dá 1.500. Em 4 anos dá 6.000. Isso é dinheiro, gente. Economia para a população. Porque o compromisso, a administração não vai economizar a vida toda. Porque o grande compromisso dessa gestão é gerir o dinheiro. Não é fazer o dinheiro sobrar. É fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam bem feitas. Talvez eles vão ter que usar um pouquinho mais de sacrifício, porque talvez o ônibus não seja aquele top de linha, paradiso, sei lá, mas quem sabe, se nós estamos começando assim, com ônibus leito, com capacidade boa, nós possamos chegar com paradiso daqui a 4 anos. Quem duvida? Só economizar. Fazer as coisas acontecer. Então, são atitudes, só quis comparar essa, porque é uma delas. Se nós for enumerar aqui, tem várias. E certamente essas atitudes, o Nelson sabe disso, o Dorinho que está diretamente, o Rude que tem acompanhado lá na parte dos projetos, sabe que as coisas são feitas com bastante clareza, com bastante vontade, para que a Santa Rosa seja um pouco mais melhor. Não vamos fazer milagre aqui. Não estamos fazendo sensacionalismo aí, como a gente ouve nas administrações vizinhas, enumerando dívidas e muitos deles sabiam o que foi verdade. Temos que administrar. Nós sabíamos como é que estava a situação do município. E cabe nós melhorar. Se nós comprássemos um caminhãozinho com capacidade de 4.500 quilos, com o mesmo quase convênio, e nós podemos comprar um pouquinho mais de dinheiro, uma caçamba topo, tracionada, devidamente atendida, não é melhor?
É só comparar. Também, hoje a Vila Nova do Cefete, IFC, essa nomenclatura. Também, da forma do Carlos Antônio Claus, um agradecimento à administração pelo projeto Minha Escola é 10. Essa foi a primeira parceria que a gente fez, Rude e Bilk, com a Escola Agrotécnica. E hoje é uma realidade. Porque se dependesse dessa, se continuasse a ampliação lá, não teríamos o prédio da Vila Nova. E nós, juntamente com a vontade de lá na comunidade, hoje temos a escola lá implantada com ensino diferenciado, aula de inglês, ótimo isso, projeto, parceria. Então ninguém fez milagre, é só melhorias. E da parte da diretoria de obras, essa semana já uma das coisas foi a ponte, né? Ficou muito boa no lajeado, isso é uma reforma, e eu não pude presenciar, mas amanhã certamente eu vou passar lá. Foi feita uma limpeza no nosso centro de reciclagem terceirizado, onde lá foi tirado lixo, sujeira, luxo, desprezado, 42 toneladas. Local este que era para ser coletado, mandado embora aquilo que não presta e vendido que é bom. 42 toneladas. Quando eu dizia, Madalena, na ansiedade da senhora como vereadora, da questão da abertura imediata do centro de triagem, que era mais um lixão no centro de triagem, e os vizinhos lá, eu tenho conversado com o Clésio, principalmente que mora do lado, e diz, vocês não vão abrir. E do jeito que você se calma. Tu te lembra quando lá, assim, sabe quando a administração municipal tocava? É um local decente, onde os alunos pediam. Vamos dar um prazo. O prefeito está se adequando. Então, só para dizer para vocês que não estamos parados. As coisas vão fluindo devagarzinho. Devagarzinho, mais sereno e com qualidade. Um centro de reciclagem, tirar 42 toneladas, isso é de doer o pensamento. Então, estava doente a nossa reciclagem. E o prefeito, juntamente com a administração municipal, vai fazer a devida providência, e se for lá o centro de triagem de novo, novamente aberto, se for adequado, porque tem que pegar as licenças todas, será um centro de referência. A questão do SAMAI também, uma das coisas que eu esqueci de falar sobre ela, também estão sendo tomadas, por exemplo, a questão do químico responsável. Isso aí nós estamos, nos próximos dias já vai ser contratado. Essas demoras são dos profissionais qualificados. Então isso está sendo tomada providência. Certamente nos próximos dias teremos um químico responsável, uma água de qualidade, e a nossa água é de qualidade. Antes, agora vai ser sempre uma água de qualidade, por se tratar de uma água coletada por ponteira. Então, já que antes se fazia um remanuseio da água em um tonel, onde a primeira parte das pessoas tomava sódio e o resto tomava água pura. Então, acho que essas medidas, essa seriedade, essa é minha e é de qualquer um, e eu peço aos vereadores, à população que está aqui, que cobre sim, continue cobrando, porque certamente quando as coisas acontecem, vão estar aplaudindo, porque é disso que nós sobrevivemos. E por último, eu queria deixar aqui, presidente, um convite aos diretores de obras, que possa explanar os 100 dias, os primeiros 100 dias
das ações que está correndo no nosso município. Acho que é importante, já que é um diretor que participa, é um vereador que gosta da Câmara, e ele já teve desse lado e sabe o quanto é fácil cobrar e agora é difícil ser cobrado, mas tem a coragem sempre de estar aqui. Foi solicitado, estava junto na outra sessão passada, o vereador Ademar solicitou melhorias na estrada dele lá, e prontamente foi atendido, e é dessa forma a pessoa responsável, as questões políticas encaminhadas da melhor forma, porque nós estamos aqui num processo, os 55, eu ouvi uma palavra da esposa do Léo, nós somos 55, é um projeto, tem uma coligação do 45, do 11, do 13, do 55, então é um projeto para Santa Rosa, e isso é uma parceria. Então, posso dizer assim, de ponta forma, deixo aqui o meu pedido, presidente, que possamos atender a solicitação do diretor para que esclareça mais coisas que vão andar nessa semana. Parece que a nossa patroa também adoeceu. É o segundo operador, tínhamos um, adoeceu, e agora essa semana as abelhas pegaram o nosso operador aí. Parece que também está doente, não pôde vir nesses últimos 2 dias. Então, depois da doença vem a bonança, né, doutor? Eu acho que é por aí mesmo, é com essas coisas que a gente pode estar aprendendo, explicando isso. Então, deixo aqui, muito obrigado a todos, e dizer que sou parceiro, sim. Hoje eu estou aqui ilustrando algumas coisas, mas quando tivermos que vir na tribuna, defender a população e dizer das nossas angústias, você parceiro também. Muito obrigado. Concedo a palavra ao terceiro vereador inscrito, vereadora Madalena. Uma boa noite ao presidente desta casa, à mesa diretora, os demais vereadores. Também uma boa noite a todos, essa plateia, ao vice-prefeito Nelmo Emerim, aos ex-vereadores Osmar, Dorinha e Dilke, também a presença do Ruth, acredito que fazendo vistas à questão da escola do Instituto Federal nos representando, levo meu parabéns a essa escola por toda a contribuição que vem dedicando ao longo desses 20 anos. Também gostaria de convidar a todos que no próximo final de semana terá a festa da Sanga da Areia, onde o vereador Lenoir e eu somos festeiros. Gostaria de contar com a presença de todos lá. Eu gostaria de falar também a respeito da questão da SAMAI, que economizar é bom, é muito válido, eu incentivo e estimulo, mas não à custa da saúde pública, pois se todos pegarem suas contas em casas, eu não preciso provar, vocês têm. A última análise da água foi no dia 18 de fevereiro. Então eu gostaria de que essa economia fosse a esse custo. E por isso, eu peço que da próxima vez que se pensar em economizar, que de repente, contrapartida, pode trazer um transtorno muito grande à saúde pública. Saúde pública que ontem teve uma campanha mundial de prevenção. O Ministério da Saúde, ele está lançando uma campanha de incentivar as práticas de atividade física e uma alimentação saudável para a promoção da saúde. A ideia da campanha pelo Dia Mundial de Saúde no Brasil é sensibilizar a população para a construção de hábitos saudáveis no seu cotidiano. Campanha que não ocorreu no nosso município devido à falta de secretário de saúde. Essa falta, quem sabe, a quantas campanhas já deixamos e a quantos projetos perdemos.
Mas no engajamento da saúde, eu peço para que o prefeito Nelson reveja a questão da equipe de jiu-jitsu, que busca a sua prática do seu esporte, que quem sabe faça o que a saúde pública não está fazendo, eles vão contribuir para a prática não somente dessa equipe, mas de outros que se oportunizarão deste esporte. Esporte que é mais um dentro das categorias de que o Ministério da Saúde vem promovendo, para que quanto mais se pratique determinado esporte, mais hábitos saudáveis teremos. E falar em hábito saudável, sabe-se que não é tudo ao tempo todo assim. Sabe que tem gente que pratica exatamente o inverso. É na questão do uso de droga. O uso de droga, que por conta disso, o nosso vereador Lenoir está com uma indicação de um projeto que seria de grande valia para o nosso município, que eu acredito mesmo que não há cidade que se desenvolva sem exatamente da sustentabilidade em alguns parâmetros, para que ela realmente traga bons frutos, e não por conta de um desenvolvimento venha nos trazer grandes transtornos. Sabendo que o nível de problemas relacionados ao uso de crack só no nosso município já estamos no nível médio, mas as margens de município com nível alto de problemas relacionados, assim como a Gaivota, como Arroio do Silva e Araranguá. É muito próximo de nós e temos que nos resguardar dessa situação. E esse índice, não estou dizendo vagamente, ele está na Confederação Nacional dos Municípios, para qualquer um que queira entrar no site e ver, lamentavelmente. Mas com relação a isso, eu acredito que o nosso prefeito, segundo a convenção que teve da Betel, eu vi ele no seu discurso se relacionar com o pastor Júlio, queria incentivar e estimular a criação de um centro de reabilitação, cujo nome seria Nova Chance. Eu já parabenizo por essa iniciativa, e acredito que se ele continuar com esse projeto, vai ser muito bom para o nosso município. Da mesma forma que se ele vir a trazer essa lei de antidroga para ser votada aqui nesta casa, quem sabe a gente possa, com o nosso voto, contribuir muito, assim como a Polícia Militar e a Civil, que na quarta-feira teve no João Santos Arião dando palestras a respeito da questão da droga, conscientizando alunos. E da mesma forma ele se disponibiliza para que esta lei venha ser válida no nosso município. Trará para ele de grande suporte, para que pelo menos ele consiga diminuir esse índice. Vai ajudá-lo de uma forma ou de outra. É essa a ideia. A ideia de que a gente tem que se desenvolver, sim, tem que crescer, esse município precisa disso, mas não necessariamente precisa crescer um índice dessa forma, como já estamos em médio porte. A minha necessidade é que nesta fase, sim, ela diminua. Também com relação aos resíduos sólidos, que foi citado pelo vereador Almides, dia 20 de março, teve uma conferência nacional voltada ao resíduo sólido, que a partir daí encarregou os municípios, quem sabe não saiba, mas já lhe deixo a par, carregou os municípios para que dê iniciativa a projetos para que a porcentagem do resíduo
seja cada vez menor e o reciclamento seja cada vez maior, para que aumente essa porcentagem de 3% para 20% até 2015. Quem sabe, o prefeito Nelson, ele já vinha pensando a respeito dessa situação, e é só mais um lembrete, que eu estou realmente preocupada e atenta a todo tipo de situação. E sempre que possível, tomarei nota e passarei para todos. Uma boa noite. Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Leno Ligo. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores. Boa noite, o ex-vereador Bilk, o vereador Osmar, o ex-vereador Dorinha e ex-presidente da casa, o diretor de obras, o presidente do CDF de Vago, a imprensa, a presença do Feijão e do Jarvis, e os demais que nos dão a honra dessa noite. É uma imensa alegria ter encontrado com a presença hoje, a casa cheia. Isso aí deixa nós, vereadores, muita alegria. Senhor presidente, quero aqui aproveitar a indicação do vereador Israel, na última segunda-feira, e aproveitando a presença do diretor de obras nessa casa, a construção de uma da lombada lá na comunidade de Peroba, e lembrando que são duas lombadas, comunidade próxima à escola, uma antes, uma na frente da casa do Cal e outra na frente da casa do Vermelho. Gostaria de ser atendida, a população está pedindo ali, os carros não estão respeitando a velocidade em frente ao colégio, e ali as crianças, o perigo para as crianças. Eu gostaria de ser atendido junto com o vereador Israel. Quero falar desse projeto antidrogas. Uma das preocupações que me levou foi devido às ocorrências dos últimos dias no Colégio João Vicente Areão, onde jovens de 13, 14, 15, 16 anos estão envolvidos diretamente com droga, até traficando, vendendo droga ali dentro do colégio. Conversando com o delegado, hoje eu e a vereadora Madalena estivemos conversando com o delegado, ele colocou a preocupação dele. Um dos motivos dele estar nesse município vai combater a droga enquanto estiver trabalhando nesse município. Por isso, ele colocou-se à disposição, enfim, até essa casa, explanar sobre os últimos acontecimentos, não só a respeito da droga, também a respeito da segurança pública, porque está faltando ali as câmaras de vigilância no nosso município, tem os municípios que já foram contemplados. Ele colocou à disposição o Poder Legislativo e Executivo, junto aí com o CDL, buscar parcerias, visitar o secretário de Segurança, para também colocar, vai ser acrescentado com essas câmeras de vigilância. Ele colocou que nos últimos dias, no último mês, lá que teve assalto ao Banco do Brasil, se tivesse essas câmeras na avenida ou aqui na nossa cidade, com certeza seria mais fácil identificar os assaltantes. Teve 3 que já foram identificados pela câmera do banco e os outros que estavam na rua não conseguiram identificar. Quero aqui agradecer ao vereador Almides pela moção de aplauso, em nome do diretor do Instituto Federal Catarinense, professor Klaus, ele pediu para agradecer, e também colocar ao presidente que ele mesmo se encontra à disposição para vir até essa casa e explanar sobre o Instituto Federal. E ele está disposto a fazer parcerias, tanto no Legislativo como no Executivo. Na última semana tivemos reunião com o prefeito, também cobrando dele a respeito do asfalto, tudo, e ele mesmo se colocou à disposição, vinha visitar o governador, e juntar, nós temos que se unir, em prol do município. E também é uma alegria muito grande, pois faço parte dessa família da IFC há 20 anos, somos os pioneiros, eu entrei lá como aluno, 1 ano de aluno e 19 anos de técnica administrativa. É uma alegria também, junto com os demais colegas, como o Bilk e o Ruth, também fazem parte dessa família IFC. Eu aqui também convidar a todos para a festa em Sangraria, no próximo final de semana, na qual a vereadora Madalena já mencionou aqui. Também nós dois no festeiro, gostaria de contar com a presença de todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, orador Ademar. Quero cumprimentar o presidente da casa, Marcelo,
mesa diretora, os colegas vereadores. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Osmar, do Milk, Aldorinha, ex-presidente dessa casa também, presidente do CDL, o Juvago, o vice-prefeito e ex-prefeito Nel, a imprensa e a todos que dão a honra nessa noite de hoje. Gostaria de iniciar agradecendo, já mencionado pelo Agenor, Aldorinha aí, pela a patrolada, você veio direto na nossa estrada lá. Obrigado. Também gostaria de fazer um pedido ao presidente que eu continue me preocupando com a segurança nessas marginal da nossa BR. O pessoal do DENIT, acho que é o DENIT, é uma empreiteira, vieram pintar um pouco dos quebra-mola e parou. Faz, acho que uns 60 dias, pintaram um lado e continua uma grande parte sem pintar. Então, eu gostaria de fazer uma indicação, se aquela que eu fiz não foi ainda, a gente podia emendar. Tem os quebra-mola também, que vocês, tem os colegas que querem. Daí já fizemos tudo junto. Eu sinto assim que, conversando com muitos colonos, eu sinto que se criou uma expectativa no município de Santa Rosa que ia ter uma transformação, que ia ter uma grande mudança, e o pessoal ficou cobrando. Inclusive o prefeito há um mês atrás, um pouco mais, esteve nessa casa, pediu para trabalhar, fazer uma parceria, e eu estou de acordo em fazer essa parceria. Só que ele prometeu que dia 1º ia nomear o secretário, e é onde que há a cobrança dos colonos. Então, temos aí a parceria, só que assim não funciona a parceria. A pessoa pergunta, com quem que eu falo lá para fazer tal coisa? O pessoal que está resolvendo essa área é só o Dorinha. Dorinha é o bombril lá. Então, gostaria de que logo tivesse uma solução aí, uma resposta para a gente, ao menos dizer, ó, liga para fulano, liga para ciclano, né? O pessoal reclama também que a saúde falta médico. Isso aí é de prática. Eu não sei, uma coisa que gostaria que tivesse uma solução, questão dessas tão comentada consulta por telefone, continua a mesma. Já não sei, já foi discutido muitas vezes nessa casa. Então, eu gostaria que, se depender de mim, pode me convidar para ver se a gente acha uma solução para resolver. Eu sei que a casa toda está à disposição. Também na outra sessão, teve um comentário aqui do vereador Almides e do Matias sobre o projeto do colégio da Vila Almir, que foi marketing de campanha, que foi mostrado o banner na campanha. Verdade, foi mostrado sim. Mostrado como foi mostrado em 2008 também da creche, que hoje é uma realidade. E certamente, se o PMDB tivesse ganhado, estaria correndo atrás também para que isso acontecesse.
que o colégio viesse a acontecer. E digo mais, vocês sabem que esse negócio são lentos. Se não correr atrás e tentar ir várias vezes, correr atrás, fica só olhando a banda passada, não consegue, que são coisas que são difíceis. Eu acredito no trabalho, muito no trabalho, e estou à disposição. Não é crítica. Eu vou fazer lembrar sempre que for necessário das promessas, do que foi prometido. Era isso, boa noite a todos. Concedo a palavra ao 6º orador inscrito, vereador Matias. Quero cumprimentar o presidente da Casa, Anselmo, cumprimentando o presidente, quero cumprimentar os demais vereadores. Quero aqui cumprimentar o ex-prefeito Nelson Emerim, hoje vice-prefeito do município. Cumprimentando o Nelson, quero cumprimentar o ex-presidente dessa Casa, Dorinha, hoje diretor de obras, demais outras pastas que também se encontram. Da Dorinha, Osmar Santos, que já passou aqui na minha por essa casa, Bill, que acho que já saiu, e cumprimentando a todos eles, quero cumprimentar o Gilvago, presente também, CBL, e todos aí que vão a sua presença. Também quero cumprimentar o diretor também da Educação, Delcides, que faz presente, Feijão, Jornal da Praia, e o Jarbas Correio. Eu venho aqui ter essa tribuna hoje. Quero cumprimentar também o advogado Leonardo, que se faz presente aí, Leonardo. Muito obrigado. Venho ter essa tribuna sobre falar sobre um pouquinho sobre o caos do lixão lá que foi tirado 40 e poucas toneladas de lixo. Aquele lixão lá que lá já foi modelo, lá já veio gente passear ali, visitar, na época do ex-prefeito Léo, lá qual trabalha o Brinho, o vereador Mendes. Lá se fazia churrasco, mas lá se usava a mesma planta que lá, a verdura, o aipim, a alface, lá se plantava, e aquilo era um modelo que tinha lá. Mas se passou, ali tiraram o cara que estava trabalhando, dava até o sustento para muita gente, e olha a bagunça que ficou esses 8 anos lá, aquele chão. Hoje estão levando para Araguá para ver o que é que acontece, se vai reabrir de novo ou tem que continuar levando para Araguá. Mas eu quero aqui já deixar registrado que na época do ex-prefeito Nelson, ele era um modelo de lixo, de organização. E quero também dizer ao Rostão sobre, já que falou um pouquinho de educação, aquela creche que saiu ali, foi um projeto na época do governo federal, que quase todos os municípios foram contemplados. Que bom que Santa Rosa foi contemplado, mas quiseram criar tudo para a comunidade de Vila Alpina. Os colégios de Jaguarari, Novo Horizonte, Bela Vista, se for tudo fechado, os colégios bons, que ali estavam, eles deram tudo para Vila Alpina. Hoje, Vila Alpina ainda tem uma reclamação muito grande, vocês não vão pensar que não tem uma reclamação muito grande. Porque Vila Alpina hoje, se nós não se preocupar em trazer uma melhoria grande para Vila Alpina, é difícil. Mas temos tentando voltar às comunidades, igual lá no Jaguarari, já fizemos lá já aproveitei um gancho que tinha lá um pedaço feito, e fizemos mais uma sala de aula lá no Jaguarari, que hoje lá tem 59 crianças lá na comunidade do Jaguarari. Então, não adiantou trazer e botar o povo tudo ali na Vila Alpina, qual a gente vai ver aquela sala ali, é complicado a Vila Alpina, né? Hoje tem aí com 90 e poucos dias aí no comando, tem ido devagar,
E não adianta também ir muito rápido. E outra coisa também quero dizer aqui, Madalena, sobre o SAMAI. O SAMAI nós também é outra coisa que peguei mais 90 dias. Ficaram 8 anos, o que é que serve para o SAMAI? A samambaia ficou tudo lá em cima do motor. Agora fomos lá, demos uma roçada, ajeitemos. Só olha na economia de energia. Economia de energia, nem precisa fazer exame para ter uma água de qualidade. A energia é sinal que tinha motor ligado lá que não estava funcionando com água. Só um motor grande assim lá que foi desligado e permaneceu a mesma quantidade de água. Só ali já economizou quantos R$1.000. Mas tenho certeza que o SAMAI ainda vai ser um modelo de Santa Rosa. Por um que está vindo aí o pessoal, não estou pensando que nós não estamos nos preocupando com o SAMAI. Está vindo gente de fora, fazendo análise, para nós gastar menos energia e botar água para todos. Porque na comunidade de Jaguarari hoje lá vai muito pouca água, é só na parte da noite. Por causa do que botaram um diretor aí, que eu só passeava na época, atrás dele. Vem dizer que esse diretor fez alguma coisa para o SAMAI, detonou o SAMAI. Hoje, como diz o vereador Almides, temos aí contratando logo nesses dias um químico, né, Almides? Por que nós temos contratando um químico? Com a melhor qualidade da água. E eu acho que nós temos que ir devagar, porque hoje Santa Rosa, se nós virar tudo quanto é coisinhas que vem, nós temos que ir lá denunciar em tal lugar. Em tal lugar é complicado, o município já é pequeno. Eu fui um que foi, na época que eu tinha uma pegada de polvilho aí, denunciado sobre secação de polvilho. Secação de polvilho. Secar polvilho, será que meio ambiente nem sabe o que é secação de polvilho? Lá me deram uma multa lá muitos anos atrás, que vou ter que pagar. Não tem conversa, é eles que mandam. Então, se nós começar a pegar isso, mas eu dei uma resposta. Eu fechei a febularia. Já estava mal mesmo, o circuleiro já está tudo mal, pá, quebrei. Porque se é para mim toda hora, se tu voltar a secar por vilho amanhã, tu poderá ir preso. Então, não vou, não. Quebrei a febularia por causa do quê? Por causa dessas coisinhas. E assim, em Santa Rosa, o que eu penso hoje para Santa Rosa, se nós virasse a pegar tudo quanto é coisa, procurei o Ministério Público, procurei isso. O que é que acontece em Santa Rosa? Ninguém mais quer porque demora a permanecer em Santa Rosa. É um município pequeno, todo mundo conhece o outro. Então chega e passa. Pode ter o prefeito, a secretaria, chega e fala na frente. É isso aí que eu tinha aqui, eu acho que falar hoje. Sobre drogas aí, eu acho da Madalena, de todos nós. A gente pai, às vezes não sabe o que está passando com os seus filhos lá, mas a gente tem cada vez mais próximo deles. Eu sou um pai que de repente, às vezes a gente está com os filhos debaixo da asa e não está passando o que se passa. Mas nós temos que ser cientes. Não tem problema de um pai um dia chegar lá e dizer assim, ó, teu filho está meio complicado. É bom, eu sou um pai meus filhos, mas se não deixar um pai de boa fé e dizer, ó, teu filho está passando, vou apertar a mão. É isso aí que nós temos que se juntar. Acho louvável o que o Lima está fazendo no município de Santa Rosa, porque o que ele já fez sobre drogas, vocês sabem que Vila São Cristóvão tem muita complicação. Hoje está uma maravilha. Hoje vamos lá visitar a Vila São Cristóvão umas 10 horas da noite, 11. Bacana se passar lá pela Vila São Cristóvão. E hoje de repente está acontecendo aqui no centro. Então essa aí é louvável. Tudo que é bom é louvável. Agora, tudo que eu não acho bom é ter denunciando às vezes um amigo, um companheiro que está trabalhando, por causa de poucas coisas, às vezes por causa do partido, do PP, do PMDB, do PT. E lá ele não, eu tenho que batalhar por isso aqui, eu vou. Então isso eu não acho louvável. Era isso que eu tinha que dizer para você, meu boa noite. Concedo a palavra aos 7 oradores inscritos, vereador Israel.
Primeiro, boa noite a todos. Boa noite ao presidente da casa, ao Selmo, os demais vereadores. Quero estar aqui a presença também do vice-prefeito Nelco, aqui o Feijão, o Jarbas, o Osmar, pastor da minha equipe nessa Câmara, o Leocide, presidente, secretário de Educação, o advogado dessa casa aqui, o Leonardo, o Bico que também saiu, o Dora também está ali para fora. Eu quero agradecer em nome da comunidade Forquilho de Serra, que teve festa agora esse final de semana, foi muito boa, o tempo também ajudou, e lá eles pediram para me agradecer, e eu pedi na semana passada que fosse patrolado, no sentido Bela Vista por dentro, e fosse roçado. Né? Espero que não seja só quando tem festa para roçar o patrolado. E então, também, corri atrás também a sexta-feira, né, a respeito lá do lajeado, daquelas 5 crianças que estudam na Vila Nova. O problema não é eles ir de manhã, para ir dar certo. O que está acontecendo, eles estão voltando de tarde, eles vêm da Vila Nova até no Incruso, ali com o seu Anjo Maria na Secretaria, dali eles pegam, acho que o seu Tonete, para vir até na Peroba, e dali, então, os pais têm que ir lá buscar essas crianças. Estava só em 2, mas agora aumentou para mais 3, agora são em 5. Aí passei para o Nelson até ficou de passar alguém para ver. Deixa eu cair. Então, ele vai fazer amanhã, não sei, uma volta por lá com o ônibus para resolver esse problema, que eu acho que, né, seja 1 ou 2 ou 5, não vai, né, tanto faz. Então, já que ele vem na Peroba, vem largar ali, já dá a volta, tiver que passar no Horizonte, que faça essa volta. E também quero dizer que essa semana foi mais elogios do que críticas. De segunda-feira passada, a respeito do que eu falei. Né, Almis? Quando falou que você vai ter muitas coisas, e eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que tem coisas que a gente sabe que isso aí... Tem muitas coisas que eu sei que vai levar 1 ano, 2 anos para ser resolvido. Mas tem coisas que a gente é cobrado, então a gente está batalhando. Foram até falar besteira para minha esposa lá em casa, que eu andei falando coisas que não devia. Eu acho que eu falei o mais certo que eu tinha que falar e vou cobrar. Ele me garantiu que mais tardar 10, 15 dias, acho que falou com o Genor também, que isso vai ser resolvido. Vamos esperar. Se isso não acontecer, vou cobrar de novo. Estou aqui para isso, senhor presidente. Não é, a gente, como eu falei, não estamos aqui só para ter a nossa foto ali pendurada, falar nos meus comícios que vou cobrar, não vou ter vergonha porque está no lado do prefeito ou não, então vou fazer o que eu posso. Tá bom, Mel? Também a gente está aí para ajudar. Até eu tive também, falando das drogas, eu tive também na reunião no colégio, acho que foi quarta-feira ou quinta, que o Riva esteve ali dando uma palestra, foi muito bom. Até quem quisesse presenciar, trouxeram até armas ali, não sei também se isso aí fez. Botaram até drogas em cima, para quem nunca tinha visto. Deixaria, acho que um lado até que é bom. Botaram até fotos de gente mortas. Isso é bom mesmo que as pessoas vejam, o Vardim, né, Vardim? Teve lá também. Eu acho que isso aí é bom e não podemos esquecer. Então, como o Leandro já falou, já pedi semana passada aquela lombada ali na Peroba, são 2, que elas sumiram. Então, peço que isso ali é coisa simples, aquilo ali eu tive também sexta-feira de noite, ali o pessoal passa mesmo do jeito que dá e até é perigoso, em frente ao colégio, em frente à igreja. Então, só para reforçar mais uma vez, quero dizer que agradecer a todos que estão aqui hoje, bastante gente, e pobre de nós, para a gente passar para frente, que chega até o prefeito, ou sei lá onde for. Então, quero dizer mais uma vez que eu não me arrependo do que eu falei segunda-feira passada, né? Foram poucos, mas alguém criticou.
se criticou porque está defendendo e eu não gosto disso. Então eu quero agradecer a presença de todos. Temos aí. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, encerra-se o grande expediente. Quero registrar aqui a presença dos vereadores Bill, que saiu, Dorinha, Osmar, do vice-prefeito e vice-prefeito Nel, presidente do CDL Juvac, presença dos agricultores, que tem aqui hoje no Olhando, importante. Nosso assessor jurídico, Leonardo, imprensa do Sul do Feijão, Jardim, o Limão, chegou agora. E nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos e damos por encerrada esta 8ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. Uma boa noite a todos.